Bom dia, servos de Deus, tudo bem com você? Nessa manhã de hoje, nossa meditação ao cuidado de Deus, 23 de julho, tem o título Daniel, embaixador de Deus. E o verso se encontra em Daniel 6:4, que diz: Então, os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Leamos juntos a nossa meditação de hoje. Daniel, primeiro-ministro dos maiores reinos da terra, foi ao mesmo tempo profeta de Deus, recebendo luz de celestial inspiração. Um homem sujeito às mesmas paixões que nós, é descrito pela pena da inspiração como isento de falta. Suas transações de negócios, quando submetidas às mais apuradas fiscalizações dos seus inimigos, foram consideradas sem falha. Ele foi um exemplo do que cada homem de negócio pode tornar-se quando o seu coração é convertido e consagrado e quando seus motivos são retos à vista de Deus. Inamovível em sua fidelidade a Deus, indomável no domínio de si mesmo, Daniel, por sua nobre dignidade e indeclinável integridade, conquanto fosse jovem, alcançou graça e misericórdia diante do oficial pagão a cujo cargo tinha sido posto. Ele ascendeu rapidamente à posição de primeiro-ministro do reino de Babilônia. Através do reinado de sucessivos monarcas, da queda da nação e do estabelecimento de outro império mundial, foram de tal natureza sua sabedoria e capacidade de estadista, tão perfeito seu tato, cortesia, genuína bondade de coração e sua fidelidade ao princípio, que mesmo seus inimigos foram forçados a confessar que não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel. Honrado pelos homens, com as responsabilidades de Estado e os segredos de reinos que tinham alcance universal, Daniel foi honrado por Deus como seu embaixador, sendo-lhes dadas muitas revelações dos mistérios dos séculos por vir. Suas maravilhosas profecias, tais como registradas por ele nos capítulos 7 a 12 do livro que traz o seu nome, não foram inteiramente compreendidas mesmo pelo próprio profeta. Mas antes que findassem os labores de sua vida, foi-lhe dada a abençoada certeza de que no fim dos dias, isto é, na conclusão do período da história desse mundo, ser-lhe-ia permitido outra vez estar na sua posição e lugar. Podemos, como Daniel e seus companheiros, viver pelo que é verdadeiro, nobre e perdurável. E aprendendo nessa vida os princípios do reino de nosso Senhor e Salvador, podemos estar preparados em sua vinda para com eles entrar em sua posse. Grandes bênçãos e altos privilégios espirituais são reservados para todos aqueles que desejam ser íntegros e fiéis a Deus aqui nessa terra. Em meio a governos ímpios e de uma sociedade idólatra, Daniel foi um grande exemplo de como cada pessoa que toma o nome de cristão deve atuar em meio a semelhantes ocasiões da época dele. Deus nos honrará grandiosamente, da mesma maneira que Daniel, se tivermos uma firme decisão de não nos contaminarmos com os banquetes pecaminosos que esse mundo nos oferece. A vida reta e intransigente com o pecado que Daniel teve pode e deve ser a nossa vida nos dias de hoje. O Deus é o mesmo, basta nós querermos. Receba o cuidado de Deus para você nesse dia de hoje. Vamos orar? Santo e poderoso Deus, amado Pai, nós vivemos hoje, Senhor, em meio a grandes governos corruptos e idólatras, Senhor. Vivemos no meio de grandes apostasias, Senhor, sociais, morais, religiosas. E assim como o Senhor levantou Daniel no meio do reinado de Babilônia, um dos reinos mais corruptos e maldosos da história dessa terra, o Senhor deseja nos levantar também. Talvez nos colocar lá dentro de palácios de pessoas do governo importantes, para darmos um fiel testemunho, Senhor, do que deve ser um cristão. E de que, apesar de todas as tentações, todas as coisas que as pessoas possam fazer conosco, Senhor, seja nos lançar numa fornalha quente, seja
mandar todo o universo, todo mundo se inclinar diante de uma estátua, ou seja, nos lançar diante de uma cova dos leões, Senhor, que nós não venhamos a negar o Seu nome, que venhamos a ser intrépidos, Senhor, fiéis, soldados e representantes Seus no meio dessa ímpia geração. Nos ajude, Senhor, a sermos como Daniel, que decidiu não se contaminar com os banquetes que esse mundo nos oferece. É o desejo da nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até amanhã, com a permissão dele.